Hoje eu quero mostrar um vídeo bem interessante que é sobre a simbologia da própria figura da tamareira. É um estudo bem extenso e bem legal. Vai ser um vídeo longo, mas muito interessante, né? Que vocês possam compartilhar, possam curtir, possam seguir o canal, né? Que ajuda a divulgar esse tamareiral e as tamareiras no Brasil. Enquanto eu vou mostrando os frutos da pesquisa, eu quero estar mostrando como é que está o tamareiral agora em junho de 2022. Como símbolo, a tamareira encontra-se representada em vestígios de diferentes povos e nos mais variados suportes, de colunas protogônicas a moedas, altares funerários e escudos de armas. Apesar de não ser exclusiva do povo judeu, sua associação à Judéia é consolidada durante o primeiro e o segundo século, aparecendo emblematicamente nas moedas do Império da Primeira e da Segunda Revolta Judaica. A Phoenix dactilífera, conhecida correntemente como tamareira, é uma espécie vegetal classificada na família Arecaceae. Originária provavelmente da região do Crescente Fértil, a tamareira tem sido cultivada há milhares de anos, se destacando por seus frutos comestíveis. Discorrendo um pouco acerca das suas especificidades, são árvores recorrentes em regiões de clima tropical e subtropical seco. Apresentam lento crescimento, mas em sua fase adulta atinge até 25 metros de altura. O caule é fino e muito flexível, produzindo maior resistência à ação dos fortes ventos. Caracteristicamente, permanece associado ao caule resquícios das bainhas das folhas. Semelhante às demais espécies do grupo das palmeiras, sua copa é formada por folhas pinnadas, sendo compostas entre 40 e 80 palmas. Seus frutos, as tâmaras, possuem forma cilíndrica e medem cerca de 3 a 7 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Dependendo da variedade e de sua fase de maturação, sua coloração pode variar entre tons de amarelo, vermelho e marrom brilhantes, permanecendo penduradas em cachos que ficam presos no caule da árvore. Quando secas, as tâmaras são compostas por mais de 60% de açúcar. Flávio Joséfo, em uma das suas muitas descrições sobre a região da Judéia, meio à narrativa da guerra romano-judaica, faz um relato interessante a respeito das planícies desérticas próximas ao norte do Mar Morto. Abre aspas. Na verdade, esta nascente irriga uma área maior do que a todas as outras, permeando uma planície de 70 estádios de comprimento e 20 de largura, e nutrindo nessa área os parques mais charmosos e luxuosos. Das tamareiras regadas por ela existem numerosas variedades que diferem no sabor e nas propriedades medicinais. As espécies mais ricas dessa fruta, quando esmagadas, emitem mel abundante, não muito inferior ao das abelhas, que também abundam nesta região. Aqui também cresce o bálsamo suculento, o mais precioso de todos os produtos locais, o cipreste e o microbálamo. De modo que não seria impróprio descrever como divino este local em que as plantas mais raras e seletas são produzidas em abundância, pois, no que diz respeito a seus outros frutos, seria difícil encontrar outra região no mundo habitável comparável a esta. Tão múltiplos são os retornos que tudo que é semeado. Esta passagem nos apresenta a região como fértil e frutífera, ao mesmo tempo em que descreve com minúcia a incidência de variedades de tamareiras e de seus frutos que, quando são apertados, destilam algo parecido com mel, o mel das tâmaras. Vale destacar que a versão utilizada está em inglês, sendo traduzida diretamente do grego. Nela, o termo usado é exatamente a expressão date palm, em português tamareira, mais uma indicação de que, neste caso,
O que encontramos geralmente traduzido de forma mais genérica para o português como palmeira é, em especial, a tamareira. Assim como Joséfo, Cornélio Tácito também cita a tamareira em sua narrativa sobre o conflito. Considerando importante, dedica uma parte do seu relato às origens do povo judeu e à descrição da geografia local. Não poderia, porém, deixar de citar a presença das tamareiras. As chuvas são escassas e o solo fértil. Abundam frutos semelhantes aos nossos, e em adição a esses o bálsamo e as palmeiras. As palmeiras alcançam grande altura e formosa aparência. Apesar de usar o termo mais geral, traduzido hoje como palmeira, pela descrição narrativa não há dúvida de que Tácito falava de uma tamareira. Fonte importante neste contexto são os textos presentes na Bíblia hebraica, a Tenach, conhecida no cristianismo como o conjunto de livros presentes no Antigo Testamento. Neste sentido, a tamareira é figurativamente mencionada e relacionada às características que a constituem, visando apresentar lições de vida em seus aspectos morais e espirituais. Seu porte alto e esguio, por exemplo, é comparado à beleza admirável da figura feminina descrita no livro de Salomão. O que é comumente traduzido para o português como palmeira, afinal, não deixa de ser a tamareira parte desta representativa família de classificação biológica das plantas. Ao observarmos a transliteração do hebraico do termo catamar, percebe-se claramente a espécie indicada. Os justos florescem como a tamareira. Esta conclusão é importante porque concede nova vida à interpretação, revelando a referência direta a uma planta que era muito comum e admirada na região do contexto histórico vivido naquele momento. Neste texto, a tamareira representa a abundância, prosperidade, retidão e utilidade daqueles que andam em e se relacionam justamente, como a tamareira que floresce e fornece frutos em sua doçura, cresce vistosa e permanece firme mesmo no clima seco e adverso em relação ao acesso à água. Para o historiador Paul Romanoff, o uso da tamareira aponta a representação da água na região da Judeia, exatamente por ser encontrada próxima à margem dos rios, podendo ser vista como um símbolo que indica a abundância e a fertilidade daquela terra e do povo judeu. Não obstante, seguindo a análise das moedas cunhadas pela resistência judaica, Porto conclui que, diante de uma situação extrema como foi a das revoltas judaicas contra os romanos, a propiciação da fertilidade tem a ver com a sobrevivência do grupo, que era muito mais fraco e reduzido do que o exército romano que enfrentavam. Escama, por sua vez, considera que é fato dado que a tamareira representava um símbolo da fecundidade prometida por Deus ao povo de sua aliança. Corroborando este pensamento que liga a tamareira à água e à fertilidade, é válido citar que no Pentateuco, em um dado episódio da história dos Hebreus, é narrado que na cidade de Elim havia 70 palmeiras ao redor das nascentes das águas. Êxodo 15, 27 e Números 33, 9. Além disso, a cidade de Jericó é referenciada como a cidade das palmeiras, Deuteronômio 34, 3. Curiosamente, pesquisas recentes na área de botânica conseguiram fazer brotar sementes de tamareira de quase 2.000 anos, descobertas em escavações realizadas em diversos sítios arqueológicos do deserto da Judeia, como Massada e as cavernas de Qumran. O artigo de divulgação destas pesquisas, publicado no ano passado pela Science Advances, apresenta o relato dos resultados das germinações de 7 sementes que vêm sendo analisadas geneticamente desde 2008. As tamareiras no sul do Levante, atual Israel, Palestina e Jordânia, situada entre as áreas de domesticação oriental e ocidental, desempenharam historicamente um importante papel econômico na região e também eram de significado simbólico e religioso. O reino de Judá,
que surgiu na parte sul da histórica terra de Israel no século 21 a.C., século 11 a.C., era particularmente conhecida pela qualidade e quantidade de suas tâmaras. Assim, são chamadas tamareiras das Judeias, cultivadas em plantações ao redor de Jericó e do Mar Morto, eram reconhecidas pelos escritores clássicos por sua altura, sabor doce, armazenamento prolongado e propriedades medicinais. Passemos agora à análise da série Judaea Capta, cunhada ao longo dos anos seguintes ao fim da Primeira Guerra Romano-Judaica. O material imagético em questão, ao representar o judeu ou a judia em posição de submissão e desolação frente ao vigor da vitória romana, muito bem posta na figura dos imperadores, da deusa Nike, dos soldados ou mesmo dos escudos, faz propaganda em relação à dominação e da restauração da ordem conquistada. Mediando seu próprio discurso, Roma estabelece nas imagens a tipificação das relações de poder impostas. André Chevitarese e Faria Neto sinalizam um trágico fim. As tamareiras, que antes floresciam no Oriente como símbolo de vida e triunfo, nestas imagens servem para os judeus subjugados se apoiarem ou de apoio para um escudo, que a deusa Vitória está escrevendo. Uma planta de forte representatividade judaica é utilizada para expressar a vitória e conquista romana. No Império Romano, as séries de moeda capta estão associadas a uma vitória sobre um povo estrangeiro hostil. Não obstante, como a Judéia já era uma província romana, as celebrações atípicas de Vespasiano pelo triunfo contra a revolta se enquadrariam nesta categoria. Desta forma, se estabelece a série Judaea Capta, que, em consonância com as demais celebrações de vitória sobre o povo judeu, transmitem de maneira direta a superioridade romana e a submissão judaica. Em adição à série até aqui discutida, é necessário verificar um achado até então único. O exemplar da moeda Judaea Recepta apresenta um novo modelo de representação na cunhagem. Nesta, no anverso, Vespasiano aparece com a cabeça laureada e drapeado sobre o ombro. No reverso, juntamente com a figura de uma tamareira sem frutos, a personificação da Judéia aparece como uma mulher com as pernas cruzadas, braços dobrados, cabeça apoiada descansando sobre a mão e em torno da referência Judaea Recepta. A interpretação desta série para Cambash se apresenta no que parece ser uma contradição com as celebrações do triunfo de vitória sobre os judeus. Para eles, a mensagem representada pela moeda Judaea Recepta se contrapõe àquela atribuída às moedas do tipo capta, mesmo não sendo possível afirmar que se trata de moedas do tipo província fidelis. Assim, a Judéia é apresentada como uma antiga província que havia sido temporariamente perdida para o Império e agora estava reintegrada ao sistema provincial. Contrária a esta percepção, Zoscan defende em seu artigo mais recente sobre o tema, de 2019, que, diferente da noção de recuperação da Judéia ao sistema provincial, a Judaea Recepta indica rendição e faz parte do protocolo de aceitação romana do reconhecimento da rendição incondicional dos rebeldes. Ainda assim, a partir de ambas as interpretações, a presença da tamareira no reverso da moeda reforça a referência do contexto de percepção identitária para a Judéia e os próprios judeus. Em Capta ou Recepta, a tamareira é a base da mensagem transmitida e encaminhada aos 4 cantos do Império. Marca um reconhecimento ao mesmo tempo em que divulga sua diminuição frente à grandeza de Roma. Uma das questões mobilizadas neste trabalho está a percepção do uso do símbolo da tamareira nas moedas do período, que nas fontes são destacadas por suas características e na bibliografia é comumente
e talvez genericamente chamada apenas de palmeira. É interessante notar que em ambas as séries aqui analisadas, a figura da palmeira e suas variações entre ramo, tamareira, dois feixes de tamareira e coroa feita de suas folhas aparecem presentes em uma parte considerável das moedas, o que corrobora nosso entendimento de que está presente a ligação da árvore com o povo em questão. Em suma, quer seja apresentado como símbolo de resistência e permanência, quer por elemento marcador de uma identidade construída ligada ao fracasso e à inferioridade, a conclusão destes esforços nos mostra que um mesmo símbolo de representação pode ser moldado a partir da construção do discurso de poder sobre ele aplicado. A primeira guerra romano-judaica foi um marco de insatisfação dos judeus perante a dominação romana na região da Judéia. Iniciada sob o governo de Nero, de maneira incomum, a revolta se destacou por sua longa duração, pois se estendeu pelos governos de Galba, Otto, Vitélio e terminou sobre Vespasiano, através das legiões comandadas por seu filho Tito. Com a conquista de Jerusalém, o templo foi destruído no ano de 70 d.C., permanecendo apenas a última resistência em Massada, que, ao fim, sucumbiu em 73 d.C. De maneira geral, dispomos hoje de duas diferentes importâncias narrativas sobre o período da Guerra Romano-Judaica no primeiro século, a Guerra dos Judeus de Flávio Joséfo e as Histórias de Tácito. A primeira foi escrita em grego, em um período bem próximo ao fim da guerra, provavelmente entre os anos de 75 e 79 d.C. A segunda foi escrita em latim aproximadamente entre os anos de 104 e 109 d.C., abarcando o período entre a Guerra Civil de 69 e o fim do Principado de Domiciano, em 96, estando o relato do conflito no livro 5. A proposta de investigação de símbolos ligado ao material em que são identificados sinaliza uma mensagem. O uso das moedas no contexto da guerra e das disputas políticas apresenta o entendimento de que os símbolos atuam como reforço das posições sociais, transmitindo a imagem de si que pretendem reafirmar, além de estabelecer a visão que determinado grupo possui acerca do inimigo. De acordo com Carlan e Funari, essas pequenas peças de metal eram os únicos objetos que chegavam de uma maneira uniforme ao público. Por meio da imagem, a mensagem política de um governo era transmitida aos seus governados. A pesquisa em questão foi feita por Ana Beatriz Siqueira Bittencourt, mestranda do PPGH-UFF, em sua pesquisa A Representação da Identidade Judaica nas Moedas da Primeira Guerra Romano-Judaica, um estudo sobre a simbologia da tamareira.